Então vamos falar de rotas em React. Toda essa documentação que tem aqui nessa página ah, é muito simples de você. A gente vai usar na verdade o web, mas essa biblioteca de rotas também funciona para o React Native. Quando vocês forem fazer aplicações para mobile nativas, pode usar os mesmos conceitos. E aí você clica nesse web, tem aqui todas as explicações, todos os exemplos. A gente vai passar um pouco por alguns desses exemplos, mas tem aqui o código, aqui o efeito. Então, por exemplo, essa página aqui, que tem só de exemplo, tá, gente? Eu vou entrar no código com detalhes. Mas é uma página simples, que não tem nada, uma página estática que tem um home, um about e um topic. E aí dentro do topic você tem subtópicos, né? Então você vê que ele vai mudando a rota aqui, e cada uma das rotas tem o conteúdo diferente, tem um menuzinho em cima, e assim vai. E aqui embaixo está o código, Então, o certo? resultado é tipo o Page.js que a gente usou na single page. Exatamente, é um single page. A ideia de usar o rotas junto com o React, no final vocês vão acabar criando uma single page, uma SPA. Todo o código fica num único JavaScript que vai mudando o conteúdo conforme você vai clicando. Certo? Então vamos pelo começo. Então eu estou aqui na minha aplicação que por enquanto não tem rotas nenhuma. A primeira coisa que eu vou fazer é o yarn add, como é que é? React router DOM. Se não me engano, acho que é isso. Deixa eu só ver aqui. React router DOM. É isso mesmo. Você já tinha dado ele no start? Ele está com o npm start, está rodando. Mas assim, agora eu estou adicionando um novo. É como se estivesse adicionando uma nova biblioteca, então eu tenho que adicionar aqui yarn ou npm, né? Para quem estiver usando o npm, yarn add react router DOM na raiz do projeto. Espero que não demore muito, para mim foi rapidinho. Isso é só para adicionar as dependências, né, nos node modules do pacote do projeto que vocês estão. Então, se eu entrar aqui no Sublime, vocês vão ver agora que nesse yarn, no package.json, tem em algum lugar o React Router DOM, tá vendo? Ó, isso aqui, gente. React-router-DOM. E aí ele vai adicionar, pronto. Como é que funciona? Qual que é a ideia por trás desse componente? É que você vai ter dois tipos de objeto, basicamente, na sua aplicação. Duas tags que você vai usar e elas serão suficientes para praticamente tudo que você vai fazer de rotas. Uma tag que é o link, ou seja, afinal, quando você vai para algum lugar, você sempre vai via algum link, né? Ou seja, alguma coisa que você clica e vai parar numa outra página, né? Então você vai ter uma rota, um objeto, uma tag chamada link, que vai ter os links para onde você quer ir, certo? E uma outra tag chamada route, que vai capturar qual é a rota atual, e se a rota atual bater com essa tag, então vamos supor assim, eu tenho aqui na minha aplicação, cadê a aplicação? Aqui, que tinha a lista de artistas, né? Então essa aqui era a aplicação como ela está hoje, certo? Então eu vou ter aqui na aplicação vou colocar aqui um link só para vocês entenderem, tá? Mas antes de colocar o link, eu preciso importar ele aqui, porque por padrão ele não vem. Então é import link from React Router DOM. Acho que é assim. Vamos ver se funcionou. Aparentemente, you should use link outside a router. Ah, tá.
Então eu preciso fazer mais uma coisa, na verdade. Eu preciso fazer duas coisas. Toda a minha aplicação, ela vai estar dentro de um componente que é o componente principal de rotas. Então eu vou colocar essa aplicação dentro desse componente, e aí toda vez que eu colocar um link, ele vai saber o que fazer. Ah, porque eu vou colocar outras coisas aqui. Eu vou importar várias coisas dessa classe, por isso que eu coloquei entre char, mas poderia ser sem. Poderia estar assim também. Tá, é que como eu vou importar vários, eu vou importar também o router. Acho que é router ou route. O que é? Ó, eu vou importar vou importar isso aqui, na verdade. Essas três coisas aqui. Na verdade, essas duas coisas. Aqui eu vou importar isso. E na minha aplicação principal, então a primeira mudança que eu vou fazer é assim, eu vou habilitar a minha aplicação para usar esse componente. Por enquanto eu só estou fazendo o setup da coisa. Como é que faz o setup? Eu primeiro instalo a gem não, no Ruby que é gem, instalo o npm, o package, sei lá como chama, pacote, o yarn package. Aí eu adiciono essa linha aqui na minha app. Isso, exatamente. É a biblioteca. Eu estou adicionando. Na verdade, eu estou adicionando duas tags que eu vou usar. Então, na app, eu vou usar duas tags: a route e a link. Só essas duas. Eu vou usar ela mais para baixo, mas eu preciso definir ela aqui para poder usar mais para frente. E na aplicação principal, na parte principal, que é no index, que a gente até então não tinha mexido, eu vou adicionar uma terceira tag, que é essa tag aqui, que é o browser route. Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar toda a minha aplicação inteira dentro de um browser route. Por isso que eu preciso importar ela lá. Então é isso aqui. Hoje a minha aplicação ela é simplesmente uma tag app, tá vendo? Ela simplesmente renderiza o componente app. Para que funcione várias rotas, eu preciso meio que colocar o app como filha de um browser router. Então eu coloco o browser router aqui como pai da minha app. Deixa eu mudar a... Gente, tá muito grande essa janela, tá? Babel. Tá escrito errado, né? Browser router. Oi? Tá pequeno? Melhorou agora? Então, basicamente, o que eu tenho é isso, né? Eu tenho Antes era só uma aplicação. Como a aplicação, tudo na aplicação vai ter rotas, porque vai ter links e rotas por tudo quanto é lado, então eu tenho que colocar a aplicação inteira dentro desse browser router, que é o componente que vai tratar todas as... quando exibe, quando não exibe determinado conteúdo. Então esse é o setup. Instalo o pacote, coloco a minha aplicação inteira como dentro do browser router, porque no caso aqui é uma app no browser, não nativa. Então, o browser router. E na minha app, eu vou importar esses dois tags, o route e o link. Tudo bem até aí? Simples, né? Tipo, na verdade, isso aqui é só o setup. Por enquanto, nem comecei a explicar como funciona o conceito de rota e de links. É só para funcionar. Ó, deixa eu ver se a minha aplicação tá rodando. Tá faltando. Agora eu que comecei a escrever algumas coisas lá e parei no meio do caminho, por isso que. Deixa eu tirar esse link aqui. Pronto, ó, a minha aplicação continua funcionando normal, como antes, certo?
Tá terminando de instalar ainda? Foi só isso que a gente falou, né? O import lá naquele outro. O import lá e isso aqui. Só isso, nada mais. E e a instalação. Só isso. Por enquanto, sem novidade, gente. Vamos lá. Agora eu vou começar a colocar os links na minha aplicação. Gente, eu escrevi uma linha de código só. Acho que foi um point reaction, perdão. Ah, deixa eu só formatar com igual o Rafa gosta de formatar, porque, quer dizer, eu nunca sei se o certo é duas aspas ou aspas simples. Toda vez que É simples, né? Ok, então vamos lá. A minha aplicação está aqui rodando normal. Agora eu vou começar a colocar os links, tá? Então eu vou colocar um link aqui. Todo link ele tem que ter uma propriedade obrigatória que é o to, que seria qual é o caminho daquele link. Por exemplo, to, sei lá, vou inventar uma página aqui, about. Vamos supor que tivesse uma página de about no meu, deixa eu mudar para Babel aqui. Babel. Que tivesse um link para o about. Que na verdade eu tenho que colocar aqui o texto que vai no link. Então, sobre nós, por exemplo. Então tá aqui, ó, vai ter um link aqui em cima sobre nós, que quando eu clico, ele só mudou ali. Mas não aconteceu nada, ele simplesmente funcionou, tá tudo certo. Então se eu tivesse um link pro About, eu vou colocar um outro link aqui, sei lá. Vou colocar assim, tipo, Home. Um link para Home, um link sobre nós, um link, sei lá, Contato. Entre em contato. São links, como a gente sempre fez. Tá, eles estão feios aqui. Podemos, de repente, colocar isso aqui dentro de um... Deixa eu ver como ele coloca isso aqui. É só um ar. Oi. Uma pergunta que eu vi que você fez e quando eu estava no Pages, geralmente a primeira página a gente só põe a barra, como to, nem se for só a barra, quando é a primeira. Quando é a home, sim, só a barra. Exatamente. Ok. Por que você colocou? Você podia deixar sem a primeira, porque você colocou o sobrenome primeiro. Não, eu botei aqui, ó. Tem essas três: home, sobre nós e entre em contato. É só para poder voltar para home se quiser. Né? A ideia é de voltar para home se ele quiser. Ok? E eu vou colocar isso aqui, gente, dentro de um nave qualquer aqui, só pra, né? Que tá bem feio isso aqui, né? Vamos combinar. Coloquei dentro de um nave, sei lá, class igual a... E aí, aspas duplas ou aspas simples no HTML? No HTML é dupla? É dupla no HTML e simples no JS? Ai, meu Deus. Mas é HTML, né? Ô, Daniel, mas aí tem que ser só quatro? Class name, né? Eu não lembro, acho que é class, né? Não precisa. É class. Não funciona class? Sério? Olha. Tem certeza? Não, funciona, né? Ah, é reservado? Tá bom, gente. Class name. Então, vamos lá. Vou lá colocar num ponto menu. E vou colocar um, sei lá, padding, sei lá. Só pra deixar ele espaçadinho, assim, bonitinho. Ok. Aí você foi em qual CSS pra mudar? No app.css. No CSS do próprio componente que eu tô mexendo. Só o padding.
Gente, eu sou péssimo de CSS, vocês são muito melhores que eu, né? Não me copia nessas horas. Pelo amor de Deus. Essa parte não é pra me copiar, essa parte é pra fazer melhor que vocês sabem fazer melhor que eu. Mas agora a gente tá É só para o menu não ficar coladinho. Ok? Isso não é React, isso é CSS, HTML. Então tá, agora eu tenho um menu que funciona, mas não funciona, né? Porque eu clico aqui e tudo continua igual. Eu quero que cada... Ah, e vamos colocar mais um item aqui, só pra achar da graça na coisa. Sei lá, artists. Sei lá, artistas. Tá? Que eu quero que quando você... Então na home não quero ter... Na home não vai ter nada, ou vai ter algumas mensagens. Quando eu clicar no artistas, aí sim vai ser essa lista de artistas que eu já tinha antes. No sobre nós vai ter um sobre nós. E no entra em contato vai ser um entra em contato. Certo? Ok? Agora, como é que eu faço para definir o que vai aparecer ou o que não vai aparecer na página, dependendo da onde o usuário clica? É aí que entra o componente que é o tal do route, certo? O route, como é que funciona? Ele tem uma opção que é o path, que seria path, por exemplo, barra about. Espera aí, deixa eu dar uns enters aqui. Oi? Então eu vou dizer, por exemplo, eu quero que essa parte aqui, que tá sendo renderizada sempre, eu queria que ela só fosse renderizada quando clicasse no Artists, certo? Então como é que eu faço isso? Eu vou colocar todo mundo dentro de um route, para vocês entenderem. Tudo que está dentro do route só vai ser renderizado quando o path, quando o que está no path, casar com o que está no to. Certo? Então eu tenho um path aqui. Quando o caminho que o usuário estiver for igual ao que está aqui no path, essa rota vai ser renderizada. Caso contrário, então eu posso dizer o seguinte, ó, vou fazer de um modo bem simples. Vou colocar aqui render igual, e aí eu vou fazer assim, ó. Acho que eu posso fazer assim. Oi. Será que eu posso fazer assim? Posso. Então significa o seguinte, que esse render aqui só vai acontecer quando o usuário estiver no about. Então se eu clicar no about, ele printa o oi. Se eu estiver no artistas, não printa o oi. Se eu estiver no entre em contato, não printa o oi. Se eu estiver no about, printa o oi. Tá? O about. Porque eu disse que a única rota que ele vai renderizar é quando ele estiver no about. Certo? Então se eu quiser, por exemplo... Exatamente. Exatamente isso. Então, a Ariadne vai explicar de novo o que é, o que ela entendeu, que tá certinho. Então, que o link serve para o usuário clicar e muda o endereço na barra de navegação. E o root vai olhar o endereço e mudar o conteúdo da página. Exatamente. É isso. Só que assim, tem umas coisas especiais que você pode usar dentro do conceito desse link. Esse link aqui que vai... Esse exemplo que eu dei foi bem simples, mas eu posso ser um pouco mais sofisticado. Por exemplo, eu posso colocar um parâmetro, por exemplo, ID. Se eu fizer assim, about barra ID, por exemplo, o que acontece? Eu consigo depois pegar esse ID e usar ele para renderizar o meu conteúdo. Então, por exemplo, eu vou ter
ele vai ter uma variável, um parâmetro de função aqui que eu posso usar aqui, por exemplo, match.id. Então, se eu fizer assim, sobre nós, oi, undefined, não deu certo. Como é que era? Peraí que agora eu me perdi. Cadê? Tá faltando tá faltando uma coisa. Na verdade é assim, ó. É assim. Acho que é isso. Vamos ver. Não, continua undefined. Tem params? Match.params. Isso, tem razão. Boa, obrigado. Tá vendo? Eu não decoro essas coisas. Match.params.id. Agora sim. Então, se eu colocar no about 554, e se eu colocar só o about, sem nada, aí ele não casa. Por que que não casa? Porque o meu path tem barra about, barra alguma coisa. Certo? Então, aí já não casa com esse... Então, ele não dá um match, né? Ele não casa, o padrão não casa, e aí ele não vai para essa rota. Então esse é um exemplo de como a gente não vai usar isso aqui agora. É só para mostrar que esse path não precisa ser só uma coisa fixa. Ele pode ser uma coisa mais complicada do que simplesmente uma string fixa. Ele pode ter parâmetros que depois eu posso usar aqui dentro. Por exemplo, se eu tivesse... eu quero renderizar o artista 50. Então, vamos artist barra 50, e ele vai usar o 50, e aí dentro ele pode usar essa informação para pegar o artista, os dados do artista e renderizar o artista. Daniel, Oi. lá no código, por que que o match está indo entre parênteses, que é como se fosse o parâmetro, e depois tem os bigodinhos? Então, é porque é o jeito que o JavaScript faz quando você passa um parâmetro sendo um objeto, aí ele coloca match. O JavaScript, lembra que ele tem aquela coisa que quando você faz uma coisa tipo, quando você tem um objeto que você tem um parâmetro igual a uma variável, né? Então você não precisa escrever assim, você pode simplesmente escrever assim que ele funciona. Então ele está associando ao objeto match o valor dos parâmetros, né? Que deu é o input que ele dá da função. É. Isso aqui, eu vou apagar isso aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Eu vou deixar essa linha só pra vocês verem, mas vai voltar a ser como era antes, porque eu não preciso do ID, não preciso de nada disso. Tá? Esse aqui foi só um exemplo que eu dei. Aliás, eu posso deixar os dois, né? Então, desse jeito aqui, ele vai pintar só o oi. E aí, se eu fizer barra 5, ele printa... E olha que interessante, ó. Isso é uma coisa importante também. Ele printou oi, 5 e oi. Por que ele printou os dois? Porque ele casou com as duas, né? Ele casou tanto nesse quanto esse. Existe um modo de eu dizer para ele, olha, tem que casar exatamente com essa URL. Se for alguma coisa diferente, tiver alguma coisa a mais, então não casa. Por isso que ele printou duas vezes. Ele casou com esse e casou com esse, porque o barra about está dentro do barra about barra alguma coisa. Então, por isso que ele acabou printando oi 5 e oi. O oi 5 por causa desse e o oi por causa desse. Certo? About barra... Deixa eu colocar aqui só um link sobre nós 5, só para...
Só para ilustrar aqui, ó. Sobre nós 5. Agora eu tenho as duas opções aqui, ó. Volta aonde? No index, a gente só precisa adicionar o browser router e colocar o app. Aqui? Você abriu, você fechou o tag aqui certinho? Dá uma olhada na sintaxe aí. Esse aqui é o primeiro parâmetro da função, esse aqui é o segundo. Criei o link só para ilustrar, tá? No momento que eu tenho um link, aquilo que a Ariadne falou, quando eu clico no link, ele vai mudar o endereço. E quando eu mudar o endereço, todos os objetos routes vão ver, ah, esse endereço casa com o meu padrão aqui? Então, casou com esse? Sim, então renderiza. Casou com esse? Então renderiza. A gravação. Então agora eu vou fazer sumir o artista, todos os artistas, quando tiver em qualquer rota, sem ser /artist. Então voltando, ó, como é que tava? Tava assim, calma gente, calma gente. Tava assim, né, ó. Tava aqui. Renderizando artistas em todas as páginas. Por quê? Porque como ele não tá dentro de um route, ele é renderizado sempre. Então eu vou fazer ele estar dentro de um route. Como é que eu faço ele estar dentro de um route? Eu coloco o route, coloco o path, e boto todo aquele conteúdo que estava sendo renderizado sempre dentro do render desse route. Né? Como uma função, arrow function. Então botei ele aqui dentro. E aí eu vou precisar... Se eu deixar desse jeito, ele vai dar erro porque ele tem que estar dentro de uma tag. E nesse caso aqui, ele não está dentro de uma tag, né? Então então eu vou colocar todo mundo dentro de um div só para ele conseguir... Por que ele tem que estar dentro de uma tag? Porque senão o render vai retornar um array de coisas, e lembra que você não consegue renderizar uma coisa, você não consegue retornar, você sempre tem que retornar um único nó raiz na hora de renderizar. Certo? Essa lista aqui retorna um array. Entendeu? Então, antes como ele estava dentro já de um tag div maior, funcionava. Mas como agora ele vai estar dentro de uma função render, então ele não funciona mais, e por isso que eu fiz desse jeito. Certo? Então vamos ver se vai funcionar. Salvei. Então na home não tem nada. Cliquei nos artistas, tem os artistas. Sobre nós tem o oi. Sobre nós 5 oi. Entre em contato. E aí? Tranquilo? Então quer dizer que para cabeçalho e footer você pode deixar na genética. Exatamente. O cabeçalho e o footer, eles são sempre renderizados. Então eles não estão dentro de nenhuma rota específica. Eles estão só disponíveis são disponíveis só em todas as páginas. Ou seja, ele está fora do router, tá vendo? Ele está direto no retorno do componente principal. Né? O header aqui em cima, e lá embaixo poderia ter o footer também, logo na sequência. Poderia ter alguma coisa tipo um footer aqui da vida, né? Oi. Essa coisa aí é porque ele deu um CSS. Exatamente. Então, ó, a Ariadne vai explicar para vocês de novo um jeito melhor de fazer isso. Que é, eu estou renderizando aqui, mas lembra, um render nada mais é do que um jeito rápido de você fazer um componente. Então eu poderia pegar todo esse conteúdo aqui, que eu estou jogando como um render, e criar um componente chamado artist list, por exemplo. Então vamos lá. Vou criar um componente aqui. Peraí. Vou criar um componente aqui embaixo, chamado artist list. Artist list igual essa função aqui. Jogo ele aqui. Artist list. E aí aqui, em vez de colocar render, eu coloco component igual artist list. E aí eu apago tudo isso aqui. Tá fora de tudo. É um outro componente. Será que vai funcionar? Não, deu erro.
faltou um return, né? Talvez. Ah. É isso. Ah, não, né, nesse caso não vai dar certo fazer desse jeito, porque eu estou usando o estado, né? Então esse componente teria que ser um componente com estado e tudo mais. Deixa eu voltar aqui, vou fazer de um... A gente volta nisso. Essa ideia não foi muito boa nesse momento. Vou fazer exatamente o... Oi. Porque tudo a gente está fazendo dentro da class app. Então, por isso, teria que ter uma class, a artist list, aí a lista de artistas estaria dentro desse outro componente. Exatamente. O escopo da lista de artistas está na app principal, quando na verdade não deveria estar na app principal, deveria estar só nesse componente que tem a lista de artistas. Então eu teria que migrar todo esse conteúdo para um outro componente e aí sim ia funcionar, o estado e tudo mais, tá? Mas como eu não vou fazer essa refatoração agora, mas fica como um exercício para vocês refatorarem tudo isso, pegar toda a parte que tem a ver com a lista de artistas e jogar num componente que não é a app principal, e sim um componente que é a lista de artistas. Fala. Essa parte das rotas, ela tem que ficar no app principal mesmo. Essa parte aqui normalmente fica, mas não, você pode ter rotas dentro de um componente, porque às vezes você tem uma sub-rota. Às vezes você tem uma parte que só é renderizada como uma subparte de uma outra parte que foi renderizada, entendeu? Por exemplo, ó, vou mostrar um exemplo para você entender. Vai carregando aos poucos. Ó, vamos supor que eu tivesse... Então eu tenho aqui a página de contato. Não, deixa eu pegar aqui o About. Vai, ó, vou pegar o exemplo do About para ficar um pouco mais claro, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Aquela ideia que a Ariadne teve, que é muito boa ideia, aliás, de em vez de renderizar assim desse jeito feio, eu renderizo um componente, que eu vou chamar de About, e aí eu vou criar ali embaixo o About Component. Agora sim, um About que... About igual... um componente que retorna... sei lá. Nós somos demais, certo? Pode fazer assim ou pode fazer assim, tá, gente? Ó, é só um jeito diferente de escrever o componente, tá? Assim ou assim. Eu só tô usando o arrow function. É só porque o pessoal agora costuma fazer assim desse jeito, eu tô só seguindo o jeito bonitinho. Então, about, nós somos demais, tá vendo? Então agora não é mais um render. Na verdade não é render, desculpa, é component. Que no fim deu na mesma, né? Então agora não é mais um render, é o component, mas você vê que funciona dos dois jeitos, né? Eu acho que um é a alias pro outro. Tá? E aí, alguém perguntou, mas o route fica sempre no app principal? Não, eu poderia ter um route, por exemplo, dentro do próprio about. Por exemplo, poderia ter um nós somos demais. Por exemplo, poderia ter um route aqui, olha lá, um route, que vai ter um path, que seria alguma coisa tipo /about /yes, certo? Que vai renderizar, vou fazer uma coisa bem bobinha aqui. Isso mesmo. Deixa eu ver se está certo. Então você vê, essa rota não está na página principal, ela está dentro de um componente. E se eu entrar nela, ó, não acontece nada, mas se eu botar a rota aqui, ele vai imprimir nós, isso demais, e vai imprimir o isso mesmo também. Isso funciona, por exemplo, no perfil no GitHub. E o nome do perfil. Exatamente. E aí você usa essa informação para ser uma subrota de um componente. Então não é que o route precisa ser... E aí que tá. Tá vendo? Ele está sendo renderizado porque ele está dentro do about. Mas se eu tiver dentro de um outro componente, ele não é renderizado. Porque não está no about. Certo? Então eu fiz...
Então agora o exercício para vocês. Façam a página de contato. Uma rota que vai aparecer as informações de contato quando eu clicar no Entre em Contato. Então, recapitulando aqui, eu tenho um componente About, que tem ali o que a gente é, nós somos demais. Ops, peraí. Nós somos demais. E aí ele tem um link que quando você clica, ele vai para uma outra rota que vai ser renderizada somente se estiver nessa rota aqui, vai renderizar isso mesmo. Então se eu vier aqui nele e clicar, ele renderiza isso mesmo. Então ele renderiza as duas coisas. Por quê? Porque essa rota casou tanto com about sem nada, quanto com about yes. Então ele renderizou esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui. Se eu pegar esse conteúdo aqui e jogar para fora do about, ele vai continuar sendo renderizado. Por quê? Porque ele vem aqui... Então qual que é a sequência? Ele vem aqui, renderiza o menu? Renderiza, porque não está em nenhuma rota. Depois, renderiza o about? Ah, deixa eu ver, tá casando com about? Tá casando, barra about, casou, então renderiza. Então ele vem, entra aqui dentro, renderiza tudo isso aqui. Pá, 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 pá. Terminou? Vem pro próximo. Barra artist. Ah, não tá casando, então pula. Vem aqui, about barra yes. Ah, tá casando? Tá casando, então renderiza. E assim por diante. Se eu fizesse uma outra rota aqui, about barra, e aí assim, por exemplo, ID. Né? É aquela coisa lá que a gente tinha feito antes. Então, o ID veio. Mais match.parâmetros.id. Então, o que vai acontecer? Ele vai renderizar tudo, ó. Nós somos demais, que aqui, ó, isso mesmo. Então ele renderizou esse aqui e renderizou esse aqui também, porque esse aqui também casa. Então ele renderiza esse e renderiza esse aqui, na sequência, porque é como um HTML. Ele vai seguindo a ordem e renderiza na sequência de HTML, normal. Como se você tivesse 3 tags HTML um embaixo do outro. Você coloca exact, ele considera que about as outras... Se eu colocar exact aqui, por exemplo, se eu colocar exact aqui, exact, Aí viram outras o que vai acontecer? O about esse componente aqui só vai ser renderizado se a rota for exatamente about. Se tiver outras coisas depois, ele não vai renderizar. Então se eu salvar aqui como exact, se eu colocar exact agora, o que acontece? O about yes já não renderizou aquele comecinho. Então o about renderizou essa parte, o about yes renderizou só esses dois componentes aqui de baixo, esse e esse. E esse. Então, você quer fazer o home, você bota o home como exact. Então, eu quero fazer o home. Vamos lá, vou fazer um home aqui. Route path igual a barra exact, para ele só printar quando for exatamente no home, certo? E aí, eu posso renderizar um component igual a home. Vou criar um componente lá embaixo. Const home igual... E aí, retorno div h1 home legal, né? Bem-vinda à nossa grande, maravilhosa, incrível app. Salve. Uma boa prática de fazer essa estrutura, por exemplo. A gente deveria criar cada componente de cada página no lugar e deixar só essas partes chamando as rotas? Ou faz uma coisa chamando junto com um componente em cada Então, a regra geral é o seguinte: se a coisa tá pequenininha, simplesinha, coloca tudo no mesmo lugar. Começou a ficar um macarrão gigante, horroroso, vai refatorando e vai extraindo para outros lugares. Né? Isso é regra geral para programação. Você tem um negócio muito grande, vamos extrair, separar, organizar. Então é uma questão de organização. A boa prática não deixa ficar muito grande nada. Começou a ficar muito grande, extrai para uma outra coisa menor. Não tem um jeito certo e errado, então. A forma como
É o jeito organizado e fácil de você encontrar as coisas. Então, na medida que você começa a ter muito código numa única linguiçona, fica mais difícil de você achar. Por exemplo, se você vai entrar numa empresa, talvez eles já tenham uma organização. Isso, exatamente. Normalmente, sim. Então, ó, Isso eles vão te falar lá, né? Você só precisa entrar. exatamente. Em geral, as empresas já têm, dentro de cada aplicativo, tem as suas próprias convenções, que varia de empresa para empresa, e provavelmente você vai ser instruído isso logo, né? Legal? Vamos fazer um commit disso aqui. A home como ficou? Exact, porque para ele não, porque se eu não coloco o exact, o que vai acontecer? Toda a rota vai casar com barra. E aí ele vai imprimir todos, o home ele vai estar em todas as páginas, né? Então se eu clicar aqui vai estar home, todos vão estar home. Aí, se você quiser algo fixo, pode deixar, né? Se você quiser algo fixo, mas aí, bom, também, se é para ser fixo, então nem precisa colocar no route, deixa direto na app, né? Então eu vou fazer commit disso aqui. Muito bem. Então ficou muito bonito nosso aplicativo com rotas. E aí mais informações e detalhes. Deem uma olhada nesses componentes, nessa documentação aqui, porque ele tem esses exemplos, ó, com parâmetros, redirect, por exemplo, se você está logado, vai nessa rota, se você não está logado, vai para essa outra rota. Então eles têm exemplos de página pública, página protegida, aí precisa logar, aí você se loga, aí agora você está na página protegida. Aí você faz o logout, tenta acessar, ele não deixa. Direciona para o login. Então coisas que vocês vão ter que usar, né? Tem exemplos aqui. Link customizado, por exemplo. O link muda conforme o que eu clico, né? Cliquei no home, então estou na home, tem lá uma setinha dizendo onde eu tô. Agora eu estou no about, ele foi para about, né? Ou seja, qual é o menu que está ativado. No match, né? Tem uns exemplos aqui, então vocês vão... sidebar, olha lá, sidebar. Tem animated transitions, olha lá. Transição animada, ó, fazer virar animação. Então dá uma olhada nesses exemplos aqui, ó. Os códigos não são complicados. Quando é ambíguo, né? O que fazer quando a rota é ambígua? E aí, bom, aí tem várias documentações aqui, todos, bababá, babá, babá, babá. E é isso aí.